Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor de língua portuguesa Laudi Júnior. Gente, eu vou trazer para vocês mais uma vez os tópicos importantes do edital agora da Polícia Civil do Paraná, tá bom? Como já é de costume, eu terei a minha imagem aqui, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho o que cai mais nesses concursos. A Polícia Civil do Paraná, o último concurso que eu analisei foi para escrivão em 2018. E a banca não foi a NC UFPR, tá bom? Foi a Universidade de Londrina. E já aviso a vocês que em relação à gramática eles trabalham muitos textos bastante cansativos, mas é uma prova simples, tá? É uma prova que trabalha a parte gramatical de forma muito literal. Então eles trabalham bastante a literalidade da gramática, tá bom? Então vamos aqui comigo, acompanha aí no vídeo, por favor, os slides. Bom, sobre as vagas, teremos vaga para delegado, tá, de polícia, teremos vaga para papilocopista e teremos vaga para investigador de polícia. Acredito que a maioria aqui do grupo tem interesse em investigador de polícia, tá? Então, sobre as vagas, aí já nos é apresentado, são 50 vagas para delegado de polícia. Alguém pode falar, mas alguém colocou, o professor antes colocou 42 vagas. Sim, porque são 42 vagas para ampla. 50 vagas está incluindo ampla, PCD e a cota de afrodescendente, tá bom? Mas na totalidade são 50 vagas para delegado, 300 vagas para investigador de polícia e 50 vagas para papiloscopista, tá bom? Bom, vamos aqui explicando para vocês sobre a validade. O concurso público, gente, só queria dar uma dica para vocês, ele não é obrigatório ter validade por 2 anos, tá bom? A lei obriga que ele tenha uma validade e que essa validade pode ser dilatada pelo mesmo período, correto? Neste nosso caso, desse concurso, ele tem validade por 2 anos, podendo ser prorrogado, tá bom? Então, aí diz o prazo de validade do concurso público, série 2 anos, contados da homologação do resultado final publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná. Ou seja, tudo indica que o resultado da homologação final saia em 2021, quando você vai lendo o edital, após recursos e tudo mais, tal, então 2021. Vamos jogar que ele vai ter validade até 2023. Pode ser prorrogado até 2025, já que são 2 anos, tá bom? E leva em consideração a data que ele vai levar em consideração é a data da homologação, perfeito? Tranquilo, né? Sobre as vagas. Aqui a distribuição da vaga de investigador de polícia, tá? Que ele mostra aqui as cidades, que é a região de Curitiba, região metropolitana de Curitiba e interior do estado do Paraná. Aqui eu tenho as vagas de ampla, as vagas, como eu disse, de afrodescendentes e PCD, tá certo? Eu queria só trazer aqui para vocês uma coisa bem interessante, tá? Que a vaga para o interior do Paraná e a vaga para a região metropolitana, sobretudo região metropolitana, ela é um pouco maior que de Curitiba, tá? Que é a capital. Mas é bom analisar que a soma de vagas é um número bastante alto. Eu tenho na ampla 254 o número de vagas, afro 30 e PCD 16. E aí quando você vai ler o edital, você vai ver o seguinte: professor, se não forem preenchidas as 30 vagas de afrodescendentes e as 16 de PCD, o que acontece? Essas vagas automaticamente se agregam à ampla e a ampla passa de 254 para o número de vagas que foram sendo agregados por não preenchimento em afrodescendentes e PCD, tranquilo? Sobre a remuneração. A remuneração inicial é de R$ 5.588,05 para o cargo de investigador de polícia. Eu fui ler a lei complementar que fala sobre o salário e é interessante entender que existem outros acréscimos, tá bom? Quem faz direito, quem forma direito, sabe que salário não é remuneração. A remuneração é a soma do seu salário mais as suas gratificações que se agregam, que se incorporam ao seu salário, que é a soma chamada de remuneração, tá ok? E é esse caso aí, ó. Nós temos aí R$ 5.588,05 e tem mais. Você ainda pode exercer outra atividade desde que seja na educação, tá? No magistério, tá bom? Continuando. Condição para investidora. Para o exercício do cargo de investigador de polícia,
é exigida a comprovação de curso superior completo em qualquer área de conhecimento legalmente reconhecido, conforme o artigo 38 da Lei Complementar número 89, de 25 de julho de 2001, além das demais exigências esculpidas neste edital e na legislação vigente. Eu fui a fundo procurar na própria legislação e ele diz que o ingresso nas carreiras de escrivão de polícia, investigador de polícia e por aí vai, dá-se com a comprovação de escolaridade de terceiro grau ou equivalente. Mas o que seria esse ou equivalente? O ou equivalente é aquele grau que ele se equipara ao nível superior, como por exemplo o nível que aqui no Nordeste nós chamamos de nível tecnólogo. O tecnólogo, ele em alguns momentos, para algumas funções, ele é tido como nível superior, tá? É aquele nível que não é técnico, tá? Acima do técnico, e aí alguns entendem que ele também funciona como superior, correto? E aí o que acontece? Tem menor durabilidade. Tem curso tecnólogo que dura 2 anos e meio, por aí vai. É isso aí que é equivalente, tá joia? Tranquilo? Bom, sobre a inscrição, os valores. E aí nos diz as datas, que eu não vou ler porque isso aí é bem básico, mas sobre os valores é interessante. O valor de inscrição custa R$ 200 para delegado e 120 para investigador e papiloscopista. Eu só queria chamar a atenção para um detalhe bem curioso, é que cabe você pedir isenção em 3 condições, tá? Se você for doador de sangue, que desde que tenha doado 2 vezes naquele ano comprove, se você se encontra dentro do cadastro único, tá? CAD único, e atenda à exigência deles lá, conforme a lei federal e a lei estadual. E a outra, e curiosa, é que se você trabalhou na justiça eleitoral por 2 eleições seguidas ou alternadas. Por exemplo, você foi mesário obrigatório. Se você foi um mesário, tem como comprovar, também pode servir para pedir isenção da inscrição, tá bom? É um momento bem legal, até porque a situação financeira de todo mundo está um pouco complicada, tá certo? Sobre os requisitos para investidora. Tem idade mínima 18 anos e é curioso que a máxima é 74 anos. Gente, olha que coisa bacana, bem gostosa. Enquanto a polícia militar ela é limitativa em relação à idade, que chega a ser no máximo a 30 anos, na polícia civil a idade máxima é a idade compulsória, basicamente, que são 75 anos a idade compulsória e aí até 74 anos. Aí eu te pergunto, professor, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, eu posso fazer? Pode, porque a polícia civil, tá, é uma polícia, digamos, é uma polícia investigativa, é uma polícia técnica judiciária, tá? Então ela não se limita à idade, tudo bem? Ela, graças a Deus, ela amplia melhor e amplia de forma maior, né, tem um pleonasmo, a área de atuação para quem quer fazer concurso público. Lembrando que é uma exigência, que é o nível superior ou equivalente e ter habilitação categoria B de bola, tá bom? Aqui do comprovante de instalamento é uma nomenclatura nova para quem é do Nordeste. A palavra instalamento. O que é comprovante de instalamento? É comprovar que você pagou a inscrição, tá? E que você vai fazer parte daquele certame. E você tem que guardar o seu comprovante, que é o, digamos, o canhoto, o boleto, seja lá o que você queira chamar. O comprovante de instalamento para cada uma das etapas será disponibilizado o endereço eletrônico. Então você pagou, você vai guardando, tá? Para fins de prova no final. E aí ele fala as datas, tá bom, gente? Olha aí as datas, 22/7, tá? É a data para a prova de instalamento, que é aquela que nós vamos fazer. E no dia 9/9 para delegado é a prova de conhecimento específico. Só queria lembrar para vocês que no nosso caso, no nível que não é para delegado, a prova de específico será realizada no mesmo dia da prova objetiva, tá? Que é a prova de instalamento. Então, fique com isso na cabeça, guarde essa informação, que ela é muito importante, tá bom? Lembrando que aqui embaixo é uma observação bem curiosa, que fala assim, no comprovante de instalamento estarão indicados o local, o horário e o endereço da realização da prova preambular. O que é uma prova preambular objetiva? É a prova de múltipla escolha, letra A, B, C, D, E. É isso que é preambular objetiva. Da prova de conhecimento específico, que é a que eles chamam de prova específica. A prova preambular, se eu não estou esquecido, é português, tá? Raciocínio lógico e matemático, informática,
Deixa eu ver se tem outra, não lembro bem. Eu vou chegar já lá, tá? E tem a outra parte que é específica, são os direitos, tá bom? E aí ele fala, é de responsabilidade exclusiva do candidato, a identificação correta do seu local de realização de provas e avaliações, tá? Cargo de investigador de polícia ou semelhante, que é o papilocopista. Ele fala o tipo de prova objetiva, como falei para vocês, e a prova discursiva. A prova objetiva, gente, isso aqui, olha só, acertei, tá? Lembrei. É língua portuguesa, informática, sinológico. Gente, olha que interessante, tá? O áudio fica um pouco longo, mas olha que interessante que a prova de portuguesa são 15 questões, peso 2. Gente, olha que informática são 5 questões, peso 2. Então, só português e informática te dá 40 pontos, tá? 40 pontos. E raciocínio lógico, 5 questões, cada uma com um ponto, que dá 45 pontos. Não é menos importante, tá? Essa é a prova de conhecimento básico, conhecimento objetivo, que eles chamam de prova preambular. São 45 questões. A prova de conhecimento específico, também de múltipla escolha, ela é formada por direito administrativo, tem ao lado o número de questões e o peso, tudo é peso 1 e são 5 questões. A prova de direito constitucional, direito penal, processual penal, noções de legislação penal especial e eu tenho um texto dissertativo, que é a discursiva. Você vai perceber que são 5 questões de cada com um ponto, tá? Peso 1. Só que eu queria chamar a atenção, já vou adiantar, tá? Que a prova da civil ela é um pouco diferente no critério que a prova da PM. Enquanto na PM eu tenho que acertar pelo menos 20 questões objetivas para ir para a minha correção da redação, aqui é diferente. Na civil, a prova objetiva, lembre-se, objetiva de conhecimentos preambular, mais a prova objetiva de conhecimentos específico, somando dão 70 pontos. 70 pontos mais 30 da redação. Só que para a sua redação ser corrigida, você precisa acertar pelo menos, abre bem os ouvidos, pelo menos 42 questões. Ou melhor, desculpa, 42 pontos. Nesse caso, deixa eu aqui repetir, tá? Para a sua redação ser corrigida, você precisa acertar pelo menos 42 pontos. 42 pontos de 70 questões equivale a acertar 60% da prova objetiva. Então, sua redação só será corrigida se você acertar 60% da prova objetiva, correto? Que equivale a 42 pontos. Se você presta bem atenção, só a prova de língua portuguesa, informática e raciocínio lógico já te aprova, porque dá 45 pontos, né? Então você precisa acertar 42 pontos. Consegue entender? Para que a sua redação seja corrigida. E a sua redação pesa 30 pontos. E a redação, ele diz que é um texto dissertativo argumentativo sobre tema atual a partir da leitura de um ou mais textos de referência integral ou fragmentado. O que é isso aí, integral ou fragmentado? É quando um texto de apoio, que o Enem chama de texto motivador. Eles vão colocar alguns textos de apoio, tá? E aí você vai desenvolver uma redação baseada naquilo ali. Cuidado, no CESP ele não faz assim. No CESP ele já traz os tópicos e pede o espelho. Aqui é diferente, que é bem mais simples. Aqui nos lembra a redação de vestibular, tá? Aquela que você fez há muitos anos atrás. Pois bem, então, velho, professor, eu preciso tirar quanto para minha redação ser corrigida? Acima de 0. Se você não zerar, sua redação vai ser corrigida. Só que, detalhe, vamos lá, devagarinho. Só será corrigida se você acertar pelo menos 42 pontos. E, naturalmente, a ordem de correção é ordem decrescente, ou seja, da maior pontuação para a menor pontuação. Aí você diz, mas eu tenho chance de ter a redação corrigida? Cara, olha só, pelo número de vagas, meu irmão, acredito que sim. Vou te mostrar daqui a pouquinho, viu? Das datas para a realização da prova. E aí vem as nossas datas, que é 26/7, na cidade de Curitiba, com início às 13h30, balalá, que tá bem simples aí para se ler, tá bom? Para o cargo de investigador. Olha aí, gente, o número de vagas, o número de redação que pode ser corrigida.
Olha aí, da primeira redação, da redação número 1 até a redação 577 em Curitiba. Eu fiz uma soma geral das provas que podem ser corrigidas, elas chegam aproximadamente a 2.000 provas. Ou seja, se você estiver fazendo para a prova de ampla concorrência, se você tiver entre aproximadamente os 2.000, a sua prova vai ser corrigida. Certeza. É só somar, tá certo? Some aqui 577 mais 782 mais 2.040. Se a sua prova tiver entre essas 2.000, lembrando, para a região que você escolheu. Por exemplo, se você escolheu Curitiba, peça a Deus para a sua redação estar entre os 577. Se você escolheu o interior do estado do Pará, peça a Deus para a sua redação estar entre 2.040, tá? Então, se tiver, será corrigida. Professor, tem uma chance de ser chamado? Bom, eu não sei, porque aí o número de vagas que nos é apresentado são 300 vagas, podendo ser dilatado, abrir mais vagas, mas geralmente já vou assegurar vocês com muita tranquilidade, com muita seriedade, com muita precisão, que nem todos conseguem lograr êxito em redação, tá bom? Primeiro, uma boa parte não consegue nem ser aprovado para ser corrigido, e segundo, muita gente tem dificuldade, porque um dos critérios da correção da redação é a legibilidade. Vou traduzir para você, tá bom? Tem gente que tem boa ideia, tem coesão, tem coerência, sabe argumentar, tem tem uma boa estrutura, mas a letra é um pouco aramaica. Então ele vai ser desclassificado com certeza, porque a legibilidade é um critério. Legibilidade, não estou falando de letra cursiva, letra de imprensa, estou falando de uma letra que ele consiga escrever e alguém consiga ler e não haja prejuízos na leitura, tá certo? Então isso pesa bastante, tá bom? Então, da classificação, olha aí, gente, para você ir para fazer uma boa redação tranquilão com o professor Anderson, professor Laude Júnior, o que é que você tem que saber? A argumentação lógica, naturalmente, você tem que ter um bom domínio da argumentação, e a argumentação tem a ver com jogo de ideias, domínio de estrutura discursiva dos gêneros textual proposto no enunciado da questão, vai vir o texto motivador, como eu falei agora, e aí você vai ter que se amparar naquele texto e ter um domínio de estrutura discursiva sobre o gênero, que é o gênero dissertativo que ele pede. Lembrando que há dois tipos de dissertativos: há o dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. Para concurso público é barca furada e no expositivo, tá? Para concurso público é o dissertativo argumentativo, aqueles que propõem uma ideia, você tenta fazer um convencimento, tá bom? Ele traz, letra C, domínio da língua culta contemporânea, ou seja, tem que saber concordância, regência, colocação. Professor, eu não sei crase. Bicho, lamento, pesa bastante. Pesa, professor? Sim, porque o erro de crase, dependendo de como se tem escrito, ele pode ter mais de um erro. Pode ser erro de crase, pode gerar erro de acentuação, pode ser erro de regência. Então preste bem atenção que não é tão simples a crase, tá? Então eu vou dar um conselho para vocês que não é o momento, mas eu vou dizer. O professor está na dúvida de crase, o que é que eu faço? Não usa, velho, não usa, porque o examinador pode passar batido, mas se você põe a crase, ele vai analisar com cautela, tá bom? É apenas uma dica. Letra D, domina as estruturas sintáticas, aí tem que saber os termos de oração, termos essenciais, termos acessórios, a pontuação. Olha a letra F, legibilidade do texto e respeito às normas ortográficas em vigor. Velho, legibilidade é escrever bonito mesmo, escrever bem, tá? Organização global e coerente, naturalmente, e uso adequado dos recursos coesivos, que são os conectores lógicos. Não se preocupa, que eu tenho certeza que você vai dominar esse assunto. E o próximo tópico que ele fala, ou não é tópico, na verdade, observação, é que você respeite a parte estética, que é a paragrafação, é a translineação e o número de linhas mínimos e máximo, tá? Geralmente essas provas, elas cobram no mínimo 20 linhas, no máximo 30 linhas. Tá? Então, embora eu não tenha visto em algum lugar o número mínimo e máximo, mas se ele já nos diz aí que observa os limites mínimo e máximo das linhas propostas no enunciado, então ele vai trazer o número mínimo e máximo da redação. Então, já aviso, uma redação boa tem que ter aproximadamente entre 23 a 28 linhas, tá? Cuidado! Linha, a gente vai ver lá na frente, que não é só o fato de se escrever. Linha tem que ultrapassar pelo menos 50% da parte horizontal. Então, fique atento a esses detalhes, mas nós vamos secar.
nós vamos detalhar para você, mas não se preocupa, tá bom? Então, guerra é guerra, parceiro, estamos juntos. Tá aí, isso aí quem é? Você, meu amigo. Aí você se coloque no lugar desses civis. É você, meu amigo, você da Polícia Civil do Paraná. Olha você aí, com a metralhadora na mão, o outro lá dirigindo. Você faz o seguinte, você mentaliza, essa porra sou eu quero esse cargo, eu quero estar aí. Mentalize isso, velho, porque estudo nada mais é do que você se energizar. Você ter política de organização de horário, você ter organização mental, mas sobretudo sonhar, porque é o sonho que é o combustível da sua vontade, tá certo? Muito obrigado, acompanhe direitinho o edital e hoje ainda à noite me acompanhe que eu vou trazer algumas dicas maravilhosas, algumas analogias de provas e vou te mostrar na prática como é que se acerta, como é que se faz, como é que se procede para não se equivocar, tá bom? CESP trabalha muito a linha da interpretação mesmo da gramática. Essa empresa NC UFPR, ela trabalha muito a literalidade. Não com isso que ela não traga um pouco de semântica, claro que traz, mas toda ela tem a sua característica, tá bom? Então, fica com Deus, boa sorte e espero que você absorva o máximo possível desse conteúdo, tá? Dessas informações preciosas. Obrigado, abraço para todos.